elevando o nosso pensamento, pensando em Jesus, deixando que em nós vai entrando energias boas, energias que nos vai desligando de todo mundo exterior, trazendo nós para esse momento de agora, que nossa reunião seja bem esclarecedora, que traga a nós conhecimento, que a gente possa usufruir também desse conhecimento, que a gente tenha paciência para aplicar na nossa vida, para aplicar no nosso dia a dia e contribuir um com os outros, conhecimento, e que os nossos amigos espirituais, negócios como sempre, que nos guiem e nos acompanhem agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Ok? Então, capítulo 13, o processo encarnatório. Tipos de encarnação. Didaticamente, de acordo com o progresso já conquistado, podemos considerar 3 tipos básicos de encarnação. Encarnação voluntária, livre, é apanágio de espíritos redimidos. Apanágio quer dizer razão, benefício dos espíritos redimidos. Grandes missionários que vêm à Terra em tarefa de valor incontestável possuem liberdade de escolha muito grande, pois eles mesmos determinam as tarefas a serem desenvolvidas. O local onde vão nascer, os pais e as diversas situações de suas existências. Muito raras são essas encarnações. Então, vocês estão vendo ali, né? Quem são essas pessoas. O Chico, Madre Teresa de Calcutá e o Gandhi. Encarnação semivoluntária. Proposta. Leve em conta o livre-arbítrio relativo de que dispõe o espírito. Mentores estudam seus débitos e méritos, programando em seguida os principais acontecimentos da próxima existência na carne, tendo em vista a liquidação ou a minoração de dívidas e as possibilidades de progresso. Mas isto não é imposto, podendo o indivíduo discutir certas questões e propor alterações que serão aceitas ou não. É a modalidade de muitos de nós dotados de suficiente acuidade. Acuidade quer dizer percepção mental no espaço para discernir o que é interesse genuíno e o que é ilusão na vida terrena. Temos também a encarnação compulsória. É aquela que colhe o espírito sem prévia concordância dele e até sem o seu conhecimento. É por sua índole própria dos espíritos cujo grau de perturbação impede análise lúcida da situação ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. É uma imposição feita pela lei para atender a casos cuja recuperação exige longas expiações. Os arranjos reencarnatórios são feitos por entidades amigas de condução evolutiva superior que preparam todos os detalhes daquela nova existência. O processo de reencarnação compulsória, na realidade, dispensa a atuação direta de técnicos da espiritualidade. Tudo pode desenrolar-se naturalmente, obedecendo aos impositivos de automatismo que rege a encarnação dos seres. André Luiz, no livro A Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, diz: os espíritos categoricamente infelizes, na maioria das ocasiões, padecendo monoidismo, que quer dizer é um estado psicológico
tiranizante entram em simbiose. Simbiose quer dizer parasitas, né? Vivem juntos. Simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Importa, entretanto, considerar, mesmo nesses casos, a entidade reencarnante sofre supervisão e atenta, mesmo que à distância, de espíritos superiores responsáveis pelo destino da Terra. A esse respeito, Manuel Filomeno de Miranda, em Painéis da Obsessão, esclarece. Manuel Filomeno de Miranda é o espírito que o Divaldo recebe para vários livros, tá? Cada criatura recebe de acordo com as necessidades da própria evolução. Merece, todavia, considerar que existência alguma se encontra ao azar, distante de carinhosa ajuda e de socorros providenciais. Da mesma forma que a faixa mais larga da reencarnação ocorre através de fenômenos automatistas, numa programática coletiva. Esta não se dá sem que os superiores encarregados dos renascimentos na Terra tomem cuidadoso conhecimento. Com relação aos espíritos vinculados ao planeta Terra, informa-nos André Luiz que a maioria deles reencarna-se de forma compulsória. Gleidson? Oi. Tá. A gente vê que são 3 tipos de reencarnação. Que a gente vê o primeiro na encarnação voluntária. Isso são para espíritos bem superiores e bem já desenvolvidos, né? Onde eles escolhem, eles têm a possibilidade, porque a consciência de um todo deles é bem maior, né? E eles já têm a possibilidade de escolher reencarnar, que a gente vê espíritos como Chico, Gandhi, são super evoluídos a ponto de escolher a tarefa onde que vão atuar, né? Eles podem escolher e normalmente eles escolhem. Para nós parece até difícil o lugar, mas é onde eles eles têm muita coisa a acrescentar e algo tem a desenvolver neles próprios. Então isso são para espírito muito desenvolvido, que tem a capacidade de separar as coisas e enxergar um todo, né? A gente tem a reencarnação semi-voluntária, que há um preparo do espírito, que há uma consciência quando um espírito na erraticidade, né? Quanto espírito, que a gente vê que não no plano espiritual a gente tem o desenvolvimento, e quando há o desenvolvimento, a percepção de que houve falhas e tem reparos a ser feito, a esse reencarne semi-voluntário proposto, onde que dá para ser visto as falhas, conversado, combinado, estudado, pensado com os mentores, com espíritos, como a gente vê, técnicos espirituais, onde atua, né? E onde atuam esses técnicos espirituais, porque tem, né, na reencarnação que eles podem atuar. Às vezes a gente, quando percebe falhas que a gente tem, quando a gente ganha consciência de erros, a gente tem, isso acontece até a gente encarnado, a gente quando percebe um erro, a gente quer logo resolver. Às vezes não é um, são alguns, e a gente já quer sair resolvendo todos de uma vez. E aí é onde entram os técnicos espirituais, os engenheiros espirituais, né? Onde eles nos orientam. Ó, até aqui, o seu desenvolvimento que você teve, ele vai te permitir uma evolução. Então, aí se determina algumas coisas.
mas dá para reparar tudo? Não, porque às vezes o fardo vai ficar muito e desde evoluir você vai contrair alguns débitos, né? Ou vai contrair mais faltas, ou não vai conseguir uma evolução. Então, atua esses técnicos espirituais na encarnação semi-voluntária, onde você tem um grau de percepção, onde você desenvolve, e aí você pode, como você vai ter todo no plano espiritual, as suas sensações, elas estão mais abertas, né? Então você tem a lembrança do passado, as sensações, você tem o espírito se comunica o pensamento, você consegue captar energia, pensamento, então você tem uma visão mais ampla. E aí é onde a gente pode até discutir essas falhas e propor alguns pontos onde a gente pode, onde a gente quer melhorar e aí a gente pode pontuar, olha, eu preciso dessa sensação, eu vou passar por determinada situação, eu vou conviver com determinados espíritos para que haja uma evolução. Isso numa encarnação voluntária. E a compulsória, né? O compulsória é o que o nosso perispírito, que sempre está plasmando, está gravado ali a nossa ação e reação, né? Toda a nossa ação. Aí ali no compulsório ele vai muito na lei da ação e reação, o que é nos levado, o que a minha energia, pensamento, a minha condição espiritual vai me levando. Então ele é um processo onde não há tanta consciência dos nossos falhas, às vezes da falha a gente tem consciência, a gente não tem consciência, não, da falha a gente sabe, mas ainda não tem a consciência do reparo da falha, né? Então a gente não sabe lidar com essa falha e aí a gente precisa passar por o processo que a gente passar por um processo que é o caminho da evolução, mas esse processo a gente não tem a consciência ainda. Então, ele é compulsório, que ele vai nos levando às situações e aí a gente não é que não pode escolher, a gente já escolheu antes, né? Pelos nossos atos já veio a reação. Então, é um processo evolutivo que a gente vai passando pelo compulsório, que a gente não vai ter muita escolha, a gente vai estar sendo sempre levado ao lugar, aos espíritos, à companhia dos espíritos, que vai fazer com que nós nos estimule a nossa evolução, né? Sem que haja a nossa discussão de escolha, né? Então, olha, a minha ação me levou a determinada reação que eu vou desencadear, que o meu campo vibratório vai levar às situações e às pessoas que vão me trazer a evolução, né? Então, aí se aplica bem a ação e reação e o campo vibratório que a gente está já automaticamente vai nos levando. Tudo isso bem organizado e bem supervisionado pelo plano espiritual. Não é que está desamparado, está sempre sendo supervisionado, organizado pelo plano espiritual e os espíritos mais elevados sempre respeitando vontade, livre-arbítrio, o espírito pode. Então, pode fazer, a sua escolha já está sendo feita por si, por próprio espírito. Então, eles respeitam. Não é que eles estão sempre supervisionando, mas respeitando o livre-arbítrio, né? Então, a gente sempre está sendo levado e estamos no ambiente e na companhia de espíritos, tendo as sensações que precisamos ter para o nosso aprimoramento e evolução. É isso. Lembrando, né, que a reencarnação é um momento de amor que Deus tem para com a gente, né? É uma nova chance. Então, é o amor de Deus que está ali falando. Vai e começa tudo de novo. A reencarnação é maravilhosa.
Agora a gente vai falar das fases da encarnação. Não existe duas encarnações iguais, mas podemos didaticamente separar em fases. Da mais estanques, os momentos sucessivos que acompanham o mergulho do espírito na carne. André Luiz, em Missionários da Luz, estuda a reencarnação de Segismundo, mostrando-nos como se desenvolve uma encarnação do tipo semi-voluntária. Planejamento encarnatório. Esta fase desenvolve-se no plano espiritual, onde o reencarnante, ao lado de seus mentores, vai planejar a sua futura encarnação. Lembra Kardec que são planejados apenas os grandes lances da existência, aqueles que podem realmente influir no destino da criatura. O casamento, os filhos, a profissão, o tempo médio de vida na Terra e as principais doenças kármicas são nessa fase bem determinados. Mostra também André Luiz que detalhes mais importantes do futuro corpo podem ser determinados neste período. São os mapas cromossômicos, descrito pelo autor, que traduzem a herança genética do pai e da mãe, e que irão determinar as características hereditárias do reencarnante. Leidson, acho que está sem som. Voltou o som? Voltou. Ah, tá. Joia. Então, a gente vê que no plano espiritual há sempre essa organização, esse planejamento, né, reencarnatório. E nenhuma encarnação, né, a gente fala, nossa, nenhuma encarnação é igual a outra, a situação que a gente passa, mas eu já passei por essa situação. Não já passou, a situação é diferente, né? Essa situação é para o desenvolvimento. Esse planejamento que ele cita até numa parte do livro Missionário de Luz, do Segismundo, que é a história ele narra o planejamento reencarnatório, e quem tiver a oportunidade de ler o livro depois, ele vai narrando a história, como há esse planejamento reencarnatório no semi-voluntário. Então, quando há esse planejamento, um espírito, ele tem a consciência, ele ganha consciência e dimensão do que aconteceu. Esse planejamento, ele é feito quando o plano espiritual, os mentores, os engenheiros espirituais percebem que para o reparo daquela situação, daquele momento passado, o irmãozinho, o espírito, ele está com a consciência, ele está pronto para reparar aquilo, viver uma situação parecida, que não vai ser a mesma, mas que vai trazer sensações aos envolvidos, e aí uma grande oportunidade de reparo. Então aí há esse planejamento entre o irmãozinho, o espírito, há o planejamento entre os encarnados, que é onde há o momento que a situação é propícia para ambos. E aí também com a conscientização de todos, né? Não é só o preparo do espírito encarnante, mas também o preparo dos encarnados para receber esse espírito. Então, há um acordo entre todos. Quando há esse acordo, há esse momento da reencarnação. Esse planejamento tem que ser feito com todos e todos de acordo. Então, esse é o planejamento
reencarnatório, porque ali haverá situação física, familiar, econômica, todas as situações vai levar para um momento onde haverá a oportunidade dos reparos, né, serem feitos. Esse é o planejamento do plano espiritual para o reencarne do semi-voluntário. Contato fluídico com os pais. É a fase em que o reencarnante, em contato mais íntimo com os futuros pais, vai preparando-se para a nova existência. André Luiz diz que é uma fase importante, onde o espírito mantém-se em processo de ligação fluídica direta com os pais. À medida que se intensifica semelhante aproximação, o reencarnante vai perdendo os pontos de contato com a esfera espiritual. Hernani Guimarães Andrade compara essa fase com o prelúdio da morte, aqueles indivíduos que no fim da vida sentem fugir-lhe o vigor físico. Consiste, segundo ele, de um processo de enfraquecimento perispiritual. Então, depois desse processo de planejamento, onde há um acordo entre os envolvidos, né, começa essa ligação vibratória, né, essa ligação fluídica entre os envolvidos, né, onde há uma troca de fluidos, onde há um envolvimento maior entre eles, fluídica, né, onde um não experimenta, vive junto um com o outro essa troca de fluido entre ambos, né, para a construção dessa reencarnação, quando já houve um acordo, uma aceitação, então essa troca de fluido entre eles, né, entre os envolvidos. Então, um acaba estando ligado ao outro fluidicamente. Ligação do espírito à matéria. Redução perispiritual. Através de um processo magnético, automático ou dirigido por técnicos especializados, o espírito passa a sofrer uma redução de corpo espiritual. Por uma redução de espaço intermoleculares, perde matéria psi e, atingindo uma pequena dimensão, no caso do Segismundo, o tamanho de uma criança recém-nascida. Vai-se acoplado ao centro genésico da mãe. Jorge Andréa acredita que a redução perispiritual será tanto mais intensa quanto mais evoluído for o espírito reencarnante. Seleção do espermatozoide. Acoplado ao centro genésico da futura mãe, o reencarnante mini-atualizado aguarda a relação sexual para desencadear a reencarnação propriamente dita. Após a explosão dos espermatozoides, liberados na relação sexual, um deles será escolhido e devidamente magnetizado para vencer a corrida e alcançar a trompa de Falópio, onde está o óvulo. Essa magnetização do espermatozoide, que deverá vencer a corrida, é muitas vezes feita por técnicos da espiritualidade que selecionam o gameta que traz a carga genética apropriada, de acordo com os mapas cromossômicos delineados anteriormente. Quando o reencarnante, pelo seu passado, não faz jus a uma equipe especializada, o processo se desenvolve segundo os princípios da sintonia magnética. O perispírito do reencarnante, por sintonia, atrai o espermatozoide que melhor se adapte às suas necessidades evolutivas. Fecundação. O gameta masculino, ao alcançar o terço superior da trompa de Falópio, vai encontrar o óvulo e fecundá-lo. Nesse exato momento, o espírito reencarnante, que se encontra ajustado ao aparelho genital, liga-se magneticamente à célula ovo,
não podendo mais ser substituído por outro espírito. Vejam lá, olha, nas figurinhas, o Só para avisar espermatozoide... vocês, temos 8 minutos, tá bom? 8 minutos? 8 minutos. 8 minutos para você explicar isso, Gleidson. Vamos lá. Então, vamos lá. Essa ligação a gente passou pelo processo de planejamento, a gente passamos pelo acordo, então há esse envolvimento fluídico, e aí agora é a ligação desse espírito com a matéria. Então, qual que é o processo? Ele começa a deixar o plano espiritual e vai deixando as sensações, as percepções, e vai havendo uma redução no seu perispírito, né? Como no plano espiritual a gente pode ter essa expansão maior, então está havendo essa redução perispiritual para que ele possa ter essa ligação com a matéria. Então, ele sofre essa redução, o perispírito vai sofrendo. Essa redução, o que vai acontecendo? Ele vai tendo uma certa dormência, ele vai esquecendo as sensações, ele vai deixando das percepções, esquecendo do passado, tendo esquecimento do passado. Essa redução vai reduzir e não tirando, mas fazendo que haja um esquecimento, né? Para que ele, assim, possa ter essa ligação na matéria. Essa seleção, aí a gente pensa, né? Então, ele já foi selecionado, ele houve a redução e está ali pronto à espera desse ato sexual, que aí envolve a matéria, e a seleção do espermatozoide. O espírito, ele está ali à espera desse momento, sendo supervisionado pelos técnicos espirituais, pelos engenheiros espirituais. E como que é feito essa seleção do espermatozoide? Pela atração, porque assim a gente vai pensar, nossa, mas foi jogado, despejado milhões de espermatozoides, e sempre há uma corrida que sempre o melhor vence, mas nem sempre a gente vê quando ao nascimento que não... Porque se foi selecionado o melhor, às vezes a gente vê, né, alguns irmãos com dificuldade, se foi selecionado o melhor que foi o que chegou, porque alguns têm algumas dificuldades ou alguns defeitos, e esse ainda foi o melhor que chegou, mas não é o melhor que chegou, não é o melhor que vai chegar, né, ao óvulo. É a sintonia que vai ligar, porque estão envolvidos pela energia e pela sintonia. Então, o que vai guiar esse espermatozoide que tem todas a genética necessária para aquele espírito? O que vai guiá-lo é a sintonia que ele já está envolvido. O óvulo tem a sua sintonia que vai atrair exatamente aquilo. Por que os outros não conseguem? Porque eles têm diferentes que não vão entender a necessidade daquele espírito. Então, a sintonia guia aquele espermatozoide. E aí, no momento da fecundação, aí sim, aí se liga aos três. Aí o processo de esquecimento, aquele processo de redução, está completo ali, se completa, porque na fecundação, o espírito se ligou. Se ligaram os três, veio o espermatozoide com a sintonia do pai, vem o óvulo com a sintonia da mãe, que já tudo preparado, e aquela energia, a sintonia que já está do espírito se liga. Então, na fecundação se liga, e já aí é um ligamento do espírito que não tem mais a possibilidade de desligamento, tanto que não fecunda outro espermatozoide, não há possibilidade, né? Raramente isso acontece, mas não há possibilidade de acontecer. E ali já é o processo de ligação do espírito. Então, ele já é a continuidade do processo reencarnatório, mas ali já é uma etapa passada, né? Já é uma etapa concluída ali.
Então, a fecundação é a ligação do aquele espírito já se ligou à matéria e já há uma ligação entre a matéria e não há possibilidade do desligamento mais. Aquele espírito já passou uma etapa do processo reencarnatório. Isso. Quanto falta, Stephanie? Temos 3 minutos agora. Acho que é melhor sair e voltar, né? Sim, vamos para a pausa e a gente volta. Avisando a Ivani e a Solange que volta, né? Que você lá no grupo coloca novamente. Isso, depois eu vou colocar mais um link e a gente volta para a segunda parte. Tá ok, então. Até já.